Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. No vídeo de hoje eu tenho um pensamento sobre as capitais devido à minha estadia curta aqui em Madrid e uma análise que eu fiz desta cidade e de outras cidades capitais. Eh, Acho que cidades capitais são as principais cidades a serem desenvolvidas num país. Não só ser as principais cidades a serem desenvolvidas, são as primeiras a receber algum tipo de novidade de uma certa geração. Sendo que recebem uma novidade de uma certa geração, muitas das vezes as capitais são aquelas que são mais difíceis de reconstruir ou refazer devido à frequência com que pessoas vão para lá, sendo a capital, os aeroportos principais estão lá, os comércios principais estão lá e tudo mais. Numa cidade principal como Lisboa, Madrid, Luanda, por aí fora, tem uma maior fluência de saída e entrada de pessoas. Portanto, é muito mais difícil fazer a reformulação ou a reconstituição dessa cidade ao ponto de torná-la tão boa quanto outras cidades. Vamos para Portugal para dar um melhor exemplo do que se calhar pode acontecer. Lisboa padece de saneamento básico ou padece de mais saneamento básico com relação ao Porto e tem algumas debilidades em certas situações em comparação ao Porto. Mas isso acontece porque Lisboa foi a primeira a acolher o mundo e só depois as outras cidades é que foram recebendo, como o normal, a cidade capital recebe sempre todos os outros países e só depois as outras cidades foram acolhendo. Porto é, para algumas pessoas, considerada uma das melhores cidades de Lisboa porque é a cidade que mais se adaptou a ser aquela realidade e tudo mais, aquela realidade e acabou por ser a cidade inovadora ou a nova cidade de Lisboa que chamasse mais a atenção do público por aí fora. Tal como a cidade principal, que é nesse caso Lisboa, mesmo sendo uma boa cidade, acaba por perder-se porque é o ponto principal de entrada. Eh, Todo tipo de pessoas vai para a cidade principal tentando uma nova vida, porque é o principal ponto de entrada e muitas pessoas não chegam a visitar as cidades adjacentes, por isso é que quanto mais pessoas visitam a cidade principal, mais a cidade acaba por decair, que é o que acontece com as cidades capitais. Eu estou em Madrid e após girar um pouco em Madrid, vou girar muito mais, mas ainda assim sinto que é mais do mesmo, é uma cidade que cansa-se a si mesma só pelas mesmices, só porque é uma cidade que acabou por ficar numa construção antiga, não há muitas novidades tirando aquilo que todo mundo já sabe sobre uma cidade. Por isso é que eu digo que cidades com praias são as melhores porque acabam por, mesmo tendo uma praia, a praia nunca é a mesma coisa, mesmo sendo o mesmo sítio, acaba sempre por ser considerado uma coisa diferente todos os dias que nós vamos à praia. Pessoas novas, novas memórias e tudo mais, por isso é que cidades com praias são melhores. Então, nós acabamos por encontrar uma debilidade nas capitais, principalmente aqui na Europa, as capitais acabam por não ser o foco principal de certos países. Na Itália, por exemplo, a Roma não é o foco principal. Por exemplo, as pessoas vão mais para Milão do que para Roma propriamente. E Milão também não é uma das melhores cidades da Itália. Tem Veneza, tem outras mais. Em contexto sobre esse vídeo, eu fiz isso porque não é uma coisa que as pessoas digam, mas sentem e sabem. Por isso é que existe esse comentário de dizer-se que as cidades adjacentes, como Porto e outras por aí fora, acabam por ser consideradas melhores com relação às capitais. Espero que vocês gostem desse vídeo. Eu vou tentar deixar mais vídeos. Esse foi um vídeo curto porque estou sem tempo e vou sair para jantar. Estou em Madrid por 4, 5 dias, creio eu. Depois vemos isso mais ou menos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like, comentar bastante. Vamos juntos. Valeu.